Me chamo Thaís Liane de Souza Moura e vou apresentar o trabalho que tem por título Avaliação do tempo de homogeneização nas propriedades mecânicas de uma liga cobre-alumínio-berílio solidificada sob pressão, ano de vigência de 2019 a 2020, sob a orientação do professor Everton Caiandre de Andrade Brito, programa PIBIC-CNPq. Vale ressaltar que esse trabalho está de acordo com o Objetivo 9 de Desenvolvimento Sustentável e, dando início à introdução, as ligas com memória de forma elas fazem parte da classe dos materiais que são considerados inteligentes. Isso porque essas ligas elas têm a capacidade de recuperar a sua forma original quando submetidas a um ciclo termomecânico apropriado. Devido às suas características exclusivas, essas ligas com memória de forma elas vêm sendo muito utilizadas principalmente em dispositivos da área biomédica, fixadores mecânicos, válvulas, indústria automotiva, aeroespacial e por aí vai. Então, o efeito memória de forma ele está associado a uma transformação martensítica, que leva a austenita a martensita por meio de temperatura e ou tensão mecânica. Para que as propriedades mecânicas e microestruturais possam ser consideradas uniformes ao longo do componente fundido, é necessário realizar um tratamento de homogeneização, ou seja, submeter o material a uma elevada temperatura por um longo intervalo de tempo. As ligas do sistema cobre-alumínio, elas são amplamente estudadas por suas características termomecânicas e baixo custo de produção, em especial as ligas cobre-alumínio-berílio, que possuem propriedades muito relevantes. Então, o tratamento de homogeneização sem controle de atmosfera, ele afeta fortemente a composição do material e, consequentemente, as propriedades mecânicas, uma vez que aumenta o tamanho médio de grão e produz alterações significativas nas temperaturas de transformação de fases. O berílio, ele é muito reativo com o oxigênio e ele interfere de maneira considerável nessas temperaturas de transformação de fase, de modo que a adição de 0,1% em massa do berílio consegue diminuir essas temperaturas de transformação de fase em cerca de 94 graus Celsius. Os objetivos do trabalho são, portanto, avaliar o comportamento da liga cobre-alumínio-berílio de acordo com as porcentagens presentes, solidificadas sob pressão e submetida a diferentes tempos de homogeneização, assim como determinar uma faixa de tempo mínimo que maximize as propriedades mecânicas sem perdas significativas de composição. Falando a respeito da metodologia, foram realizados alguns ajustes no molde para facilitar a montagem na prensa, o vazamento do metal líquido e a compressão, como se pode observar as imagens. Posteriormente, foram confeccionados os lingotes, foram 6 lingotes de aproximadamente 450 gramas cada um. O metal líquido ele foi fundido em um forno sem controle de atmosfera, com uma temperatura de vazamento de 1.200 graus e submetido a uma pressão de 120 MPa. Posteriormente, estes lingotes foram homogeneizados em forno tipo muflo, também sem controle de atmosfera, a 850 graus Celsius e submetido aos tempos de 0 hora, meia hora, 1 hora, 3 horas, 6 horas e 12 horas, e esses lingotes foram então temperados em água. Posteriormente, veio a etapa de usinagem desses lingotes para que fosse possível adquirir os corpos de prova, porém, essa etapa ela só foi parcialmente concluída. Sobre os resultados esperados, até o mês de março estava indo tudo de acordo com o cronograma do trabalho, porém a maioria dos experimentos não foram possíveis de serem realizados devido à pandemia que se iniciou exatamente no mês de março, impossibilitando assim a continuidade dos experimentos subsequentes deste plano de trabalho. Porém, de acordo com trabalhos anteriores, espera-se que para tempos mais curtos de homogeneização, ocorra uma diminuição do tamanho de grão e aumento dos gradientes de concentração, e para tempos mais longos, ocorra a presença de microestruturas grosseiras, composição uniforme, perda de composição por oxidação e maior fração volumétrica de martensita. Essas são as referências e os agradecimentos.